É com muita alegria que eu venho hoje aqui conversar bem rapidinho com vocês, agradecer as mensagens de carinho, de apoio, as mensagens de, de precisão da prece, a, a- as pessoas que estão orando conosco. Então, mesmo aquelas que são mais tímidas e silenciosas, mas eu tenho certeza que, de alguma forma, a nossa prece, os nossos momentos de oração chegaram aos corações de muitos. E então hoje nós encerramos esse meu compromisso de estar aqui online todos os dias e mas a minha oração, continuada, ela vai seguindo, claro, em frente. Eu espero que, de alguma forma, essa maneira de orar com fervor, pedindo pela paz do mundo, pedindo pela proteção dos inocentes, pedindo pela clareza das pessoas que estão perseguindo ou fazendo a guerra ou fizeram um mal para tantos. E que a luz do arrependimento, a luz a lucidez chegue até eles de alguma forma. Nós não sabemos o como, e não é nosso dever saber o como. O nosso dever enquanto cristãos é acreditar, confiar profundamente, confiar. Acreditar e confiar, gente, são coisas diferentes. A gente pode acreditar em Deus, acreditar que Jesus é o Filho de Deus, se você é cristão, não importa a denominação. Então, assim, e mesmo se você não está afiliado a nenhuma igreja, a nenhuma religião, mas você tem essa crença, esse sistema de crer, né? Mas crer não é suficiente. O confiar é do confiar que vem a força da sua fé. O confiar de que a fé, a sua oração ela é ouvida. A sua fé vai te dar a força necessária para você continuar crendo e exercendo, praticando a sua prece de uma maneira em que você sabe, não é que você só acredita, mas você sabe que de alguma forma a sua prece está sendo ouvida e que você tem uma pureza no seu coração e uma pureza de intenção de levar essa sua prece, essa sua força, o seu amor pela humanidade, o seu amor pelo próximo, o seu amor por você mesmo, o seu amor a Deus, o seu respeito, a sua fidelidade aos ensinamentos de Jesus, isso é o que vai fazer a diferença para você e para o outro. Então, nós estivemos aqui por 15 dias fazendo essa jornada de oração diária, só para te lembrar de orar mais. E todos nós temos os nossos compromissos e é tão difícil, né? A gente poder parar num horário, ainda mais com diferença de fuso horário, fica mais complicado. Mas eu sei. Mas você pode ir no YouTube, na Cátia Ferreira, eu vou deixar no comentário, e estão todas as nossas lives, porque o Facebook, depois de um mês, ele apaga as lives. Mas todas as minhas lives estão lá, todas essas lives estão lá para você o- orar de novo, para você olhar de novo. Algumas estão em português, outras em inglês, e você seleciona aquilo que mais te fala ao coração, faça o seu comentário, né? Subscreva no canal para dar força para que a gente continue movendo, levando, né, a minha voz para quem tiver interessado, para quem precise, para quem queira. Mas é você subscrevendo no canal que vai dar força, né, para o canal crescer. E dar o seu joinha, né? Botar lá, apertar o seu like. Se você gosta, tá lá, aperta lá, dá o seu carinho, né? A sua gratidão pelo tempo que eu estou levando, a sua gratidão pela mensagem que você está recebendo, ela só precisa de um dedinhozinho, dar um apertãozinho lá para dar o seu like. Ou aqui também, né? Sempre a gente é regido, né? Aqui na mídia social pelo algoritmo, e isso tudo conta como maneiras de
da plataforma, né, seja no YouTube, seja no Facebook, expandirem o número de pessoas para onde a mensagem chega. É assim que o algoritmo funciona. Mas, então vamos falar um pouco de Jesus, né? Vamos falar um pouco de Deus, vamos falar um pouco da nossa fé e da nossa certeza e confiança de que o mal não vem de Deus. Eu às vezes escuto, mas por que Deus deixou? Nós todos temos falhas no nosso caráter, na nossa personalidade, no nosso desempenho, ou na nossa crença, nos nossos comportamentos. Nós todos temos falhas, ninguém é perfeito, né? Então, nessas nossas falhas é que a escuridão penetra. São nessas rachaduras, nessas pequenas fendas, pode ser um orifício pequenininho, pode ser uma grande cratera, onde nós temos alguma alguma área a ser desenvolvida melhor dentro da fé, dentro da crença, dentro da espiritualidade, e são nessas brechas que nós permitimos, né, que as trevas penetrem. E como planeta, e como país, e como estado, e como bairro, e como a sua comunidade onde você mora, onde trabalha, ou onde você pratica a sua espiritualidade, seja num centro espiritual, ou seja numa igreja, ou seja numa congregação, eh, também há falhas, né? Existe, às vezes, a fofoca, existe a maledicência, existe, às vezes, desvio de caráter dos dirigentes, existe vaidades e egoísmos das pessoas que participam. Então, essas são as fendas aonde o mal, seja lá como você chama o mal, essa falta de luz, ela penetra e dependendo de quanto tempo, de quão profundo, de quantas pessoas estão envolvidas, dentro dessas falhas, ah, a escuridão então vai tomando conta, né? A luz vai ficando mais fraca, né? A luz, quando a escuridão é muito grande, essa luz que era uma luz fluorescente, enorme, brilhante, ela vai se reduzindo a uma pequena lamparina e em alguns lugares e situações ou pessoas ela se apaga totalmente. A experiência do mal, quando nós vemos, né, quando nós olhamos, ou quando está muito perto de nós, ou quando nos afeta de alguma forma, ela às vezes nos tira a esperança, nos tira, para alguns até, a vontade de continuar na prática do bem. E cada um de nós é afetado de uma maneira diferente, em áreas da vida diferentes. Então, eu creio na fé, eu creio na prece, lógico, a fé é a fé, né? Mas eu creio na prece muito. A prece vem me libertando de uma série de coisas que aconteceram na minha vida e que eu guardava como dor, sofrimento, e com isso, às vezes, raiva e ressentimento e mágoa e até desejo de vingança, sabe aquelas coisas que a gente fala assim? Deus está vendo, né? Um dia essa pessoa ainda há de pagar. A gente não diz que é a gente que vai fazer nada, mas a gente, Deus está vendo. A gente bota nas costas de Deus a vingança que a gente quer para aquelas pessoas. Então, nesse sentido, né? Às vezes eu me lembro de ter me pegado com esse tipo de conversa mental, né? Que eu não entendia a gravidade. Eu achava que era uma coisa muito boa que eu estava fazendo. Olha, não estou fazendo mal a ninguém, não faço mal a ninguém, não faço mesmo. Mas Deus está vendo, Ele vai fazer, né? Então, era uma maneira de pedir a Deus, olha, se vinga aí no seu jeito do que essas pessoas estão fazendo comigo. E o esclarecimento vem, né, gente? A maturidade traz uma série de vantagens e alguma sabedoria a gente vai adquirindo, talvez até pelos erros do passado, por arrependimentos de coisas que nós fizemos, e aí a gente vai levando a vida e vai se a gente tiver sorte, a gente vai se tornando, né,
é uma pessoa melhor. Então eu desejo para você, com todo o meu coração, com muito amor, com muito carinho, eu desejo para você que você brilhe, brilhe na sua fé, brilhe no seu amor ao próximo, brilhe na sua compaixão. Às vezes a sua compaixão é reduzida à prece. Às vezes a sua compaixão pode te levar a um telefonema. Algumas pessoas participam de movimentos, cada qual dentro daquilo que acredita que faz bem para si, cada qual na sua escolha de dar a sua contribuição de alguma forma. E você então escolher a sua maneira de ser mais caridoso, mais benevolente. Às vezes é só ter mais paciência, né? Eu era muito impaciente e raivosa com algumas notícias e algumas coisas que eu via e ainda vejo. Com a prece, eu estou conseguindo ter deixar, se a raiva me pega, eu vivo aquela raiva por algum pouco tempo. O mínimo de tempo possível, segundos, máximo 1 minuto, vivo aquele sentimento de revolta, de raiva, de inconformismo. E depois a gente tem que sentir o que sente, né? A gente não é para provocar o sentir, mas a gente sente o que sente e não deve sublimar o sentimento. Se a gente sentiu, a gente deve dar alguma vazão, não a ação, né? A gente está com raiva e sai quebrando, não. Mas sentir a raiva, sentir seja lá o que for que você está sentindo, frustração, eh, solidão, seja o que for, sentir, porque se a gente não sente, a gente adoece. Então, sentir, dá aquele tempo para você sentir, e aí então, banhar, banhar o seu ser com coisas boas, com paz, amor, esperança. Ah, Kátia, mas poxa, como é que pode? Eu estou no momento tendo raiva e às vezes é um exercício, né, gente? É um exercício. Ninguém disse que ser cristão era um conto de fada. Ninguém prometeu a você que ter fé e ser cristão e seguir os ensinamentos de Jesus seria fácil. Ele disse várias vezes, né? Várias vezes. Ele nos disse o quão difícil seria. E, e olha, eu recomendo a vocês, eu não sei se vocês já assistiram aquela série de televisão chamada Os Escolhidos, acho que em português é Os Escolhidos, onde se remonta, né, a história de Jesus e a vida íntima que ele teve com os apóstolos. E é muito rico, né? É rico, porque a gente já sabe a história, então não tem spoiler, né? Mas é muito bonito de tirar, né, do papel da Bíblia, né? Tirar dessa história escrita um personagem, uma pessoa agindo e falando e interagindo. É muito interessante o quanto que esse seriado está me ajudando a rever a minha própria cristandade. E uma das razões pelas quais eu resolvi fazer essas lives, eu, eu atribuo a, a assistir esse seriado. Realmente avivou demais as minhas emoções cristãs e realmente me deu um novo sentido à minha espiritualidade e às minhas crenças. Então, eu altamente recomendo para você assistir Os Escolhidos. Em inglês é Chosen, né? Os Escolhidos. Então, queridos e queridas, amados e amadas, eu desejo para você um- uma vida de alegria. E como eu estava dizendo, você, no momento em que você está se banhando, às vezes, depois de um momento dramático, você queira se banhar de amor, de paz, de jovialidade, de esperança. Se está difícil, pensa no momento que você já viveu. Uma imagem, uma história, talvez um animalzinho, talvez um bebê, mesmo que você não tenha bebês na sua família, mas que você tenha visitado, que você veja, um filme, algo que te traga um conforto, uma emoção, em que você
Se sinta acalentado por dentro. E nesse momento que você se sente acalentado por dentro, você então guarda, se banha com esse sentimento gostoso, e quando você está repleto, você então joga para o mundo. Eu creio que tanto nas nossas orações, quanto nesses momentos em que a gente emana luz, esperança, fé, compaixão, essa energia ela se junta, e todos nós que emanamos, mesmo em momentos diferentes, essa energia ela evapora a sua essência no éter. E nós então vamos perfurando essas camadas densas de raiva, de incompreensão, de guerra, de maldade, de violência, de abusos. Nós, com a nossa oração, a oração tem esse poder, nós vamos perfurando essa camada grossa, trevosa, que abateu a terra e vem se engrossando tanto na face da terra por tudo quanto é lado. Então, não se desanime. Se você acha que as notícias estão te abalando muito, olha por alto. Fica um tempo sem olhar. Se reestrutura como ser humano, se reestrutura como uma pessoa forte e temente a Deus. Se estrutura, se estrutura com esse amor divinal que te preenche. E então, e aí sim você pode voltar a olhar ou não. Né? Às vezes eu fico surpreendida, eu fico alguns dias, quando eu estou muito chocada com alguma notícia, eu fico alguns dias sem olhar, e quando eu vejo, eu falei, meu Deus, mais? Uau! Mas não relaxem na oração. Não relaxem. Não relaxem. De jeito nenhum. Meu nome é Kátia Ferreira, eu deixo vocês com um beijo muito carinhoso no seu coração, a certeza de que a nossa prece é ouvida e essa energia ela é somada a cada momento que nós elevamos os nossos pensamentos a Deus, que nós pedimos a Deus que olhe por nós. Se você acredita na força de Maria, né? Foi nos ensinado que Jesus não nega nenhum pedido da sua mãe, então peça a Maria também para dar um reforço no seu pedido e vamos continuar orando. Várias vezes por dia, 30 segundos, 1 minuto. Respira e eleva o seu pensamento a Deus e peça, peça. Dedique as coisas que você está fazendo. Peça ajuda para você também, claro, mas não se esqueça de incluir os seus irmãos menos aventurados e aqueles que estão em sofrimento e os países que estão em guerra e os nossos momentos difíceis. Então, eh, vou continuar lendo e observando os comentários de vocês e eu vou deixar aqui o meu endereço do YouTube, tá? No primeiro comentário e vamos continuar nessa nossa grande batalha contra as trevas, que o amor vença sempre e que você nunca deixe de acreditar no amor, na paz, na esperança. Tá bem? Fica com Deus. Tchauzinho.